Uma coisa que eu aprendi ao longo dessa minha liderança, de todos esses anos liderando times, é que para nós evoluirmos na liderança, nós precisamos primeiro começar a escutar, ouvir o nosso time, ouvir o nosso cliente, escutar o que está acontecendo ali dentro da empresa. Só que tem um problema muito grande nisso tudo. Ao longo do dia, nós participamos de várias conversas, várias reuniões, apresentações, discussões, aquelas reuniões mais longas, mais tensas. Então nós não conseguimos primeiro lembrar de tudo que aconteceu, refletir sobre tudo que aconteceu e realmente fazer aquele plano de ação para melhorar, para evoluir, para aprofundar dentro do que a gente precisa dentro daquele tema. Nós não conseguimos fazer isso por conta de toda a correria, a gente sabe como que é esse dia a dia. E aí que eu falo para vocês que a inteligência artificial começa a virar uma grande aliada dentro da liderança. E já vou deixar alguma coisa bem clara, ela não substitui ninguém, mas ela ajuda a gente a pensar melhor, organizar as ideias, evoluir mais rápido. A liderança hoje exige duas grandes coisas. Primeiro, tratar bem as pessoas, desenvolver o time, ouvir pontos diferentes do seu. E um segundo ponto que eu acho muito importante é a produtividade. Porque a quantidade de informação que está passando no nosso dia a dia, na nossa mente, é infinita, São muitas informações, reunião de trabalho, reunião com cliente, reunião com fornecedores, apresentação com empresários, mentorias, cursos que a gente está fazendo ao longo do dia. Mas aí eu te faço uma pergunta, como que eu aprendo com isso e consigo ser ainda melhor, ser mais produtivo com todas essas informações que nós temos ao longo do dia, Sendo que a gente não consegue processar quase nada disso. E aí que eu coloco a inteligência artificial para ser realmente essa nossa aliada que eu tenho comentado. E aí que eu quero mostrar para você exatamente o que eu faço utilizando a IA para compilar esse tipo de informação. Recentemente eu fui convidado para um evento onde eu falei ali para mais ou menos 40, 50 empresários sobre liderança, produtividade, um pouquinho do meu contexto, da minha história como empreendedor, do que eu estou fazendo agora, e falamos também de algumas dicas de gestão e de produtividade. Também falamos sobre ferramentas de gestão. E foi uma conversa muito boa, tivemos trocas, perguntas, cada um falou um pouquinho dos seus desafios ali dentro da empresa, Minha apresentação eu achei que foi muito positiva, mas a gente sabe que sempre tem um ponto que dá para melhorar, que dá para evoluir. E aí que eu resolvi usar duas ferramentas simples e básicas que você pode utilizar no seu dia a dia. E hoje eu quero mostrar para vocês o Plaud, que é uma ferramenta que ela grava, transcreve, gera relatórios, e eu utilizei ela e eu vou mostrar para você exatamente como ela funciona, como eu utilizo aqui com prints de tela, com a tela gravada, para que você também consiga utilizar no seu dia a dia. Então primeiro, eu gravei a apresentação com o Plaud, utilizei ela para gerar um relatório completo, de toda a apresentação que eu fiz e toda a transcrição dessa apresentação, os principais pontos, principais perguntas, as tarefas que ficaram pendentes de entregar, os follow-ups, e todos os insights, detalhes que foram feitos ao longo daquelas 2 horas de apresentação, de reunião, de troca que nós tivemos. E eu vou mostrar aqui na tela para você como que ela gera esse relatório automaticamente e como que sai esse relatório. Ele pode ser feito tanto pelo Plaud Web, você faz ele pelo seu computador mesmo, ou pelo próprio aplicativo do celular que te atende muito bem. E basicamente ele transforma qualquer tipo de conversa, apresentação, em um resumo bem estruturado, bem pautado, que você consegue utilizar isso da melhor forma possível no seu dia a dia. E isso ajuda muito porque a gente não fica dependente só da nossa memória, A gente tem um novo aliado, que é a IA, que vai anotar tudo para você e vai te entregar os principais pontos que você tem que utilizar ali no seu dia a dia ou para algum desafio que você tem. E depois disso, eu peguei essa transcrição completa da apresentação e joguei para o ChatGPT, onde eu fiz algumas perguntas para eles, como por exemplo, onde eu falei demais, onde que eu poderia melhorar, onde que eu posso aprofundar mais e o que eu não tenho que falar mais. Me detalhou, tudo, e eu pedi para que ele fizesse esse quadro comparativo, mostrando para mim exatamente o que eu falei demais e onde eu devo reduzir e onde eu posso aprofundar mais e evoluir mais dentro da minha apresentação. Por exemplo, aqui ele falou para eu reduzir um pouquinho a parte institucional, falar um pouquinho menos disso. Ele sugeriu que eu aprofunde um pouquinho mais em conflitos, em aprendizados que eu tive ali no dia a dia da empresa, que isso conecta com os empresários, e também um pouquinho mais de gestão e lado financeiro. Como que um colaborador com uma baixa produtividade afeta na sua empresa de forma financeira, Então cruzar um pouquinho gestão com financeiro. Foi as dicas que o ChatGPT me deu e realmente eu achei que são todas muito pertinentes. Então ficou bem claro que utilizando o Plaud mais o ChatGPT, eu consigo fazer uma próxima apresentação muito mais produtiva e muito mais rica, que agora ele já tem um banco de dados sobre esse contexto, sobre essa apresentação, que eu vou fazer sim, provavelmente em alguns outros eventos, alguns outros locais, Mas uma coisa tem que ficar muito clara, Essa inteligência artificial, novamente, ela não está para substituir a liderança, mas ela é uma ferramenta muito poderosa que ajuda
você como líder evoluir muito mais rápido. Imagina você gravar, por exemplo, uma reunião de resultado que você faz frequentemente e todo mês você ir melhorando um pouquinho sobre essa reunião. Ou você gravar alguma negociação que você está fazendo com o seu fornecedor e colocar os resultados que você teve nessa negociação e pedir para que ele melhore em uma outra oportunidade, né? Baseado nesse contexto, nesse resultado que eu tive, que não foi satisfatório, ou que foi, o que eu posso aprimorar, o que eu posso tirar para ter os resultados que eu realmente quero dentro de uma negociação. E com isso você consegue melhorar um pouquinho em cada reunião, em cada apresentação, em cada one-on-one que você vai ter com um colaborador, por exemplo, né? E uma coisa é muito importante, claro que a IA não tem um contexto completo de uma reunião, de uma apresentação, então ela vai te sugerir pontos de melhorias e cabe a você tomar a decisão de aplicar ou não, né? Normalmente você junta um contexto da realidade com que essa IA está te trazendo e realmente os pontos que ele trouxe faz sentido? Ou ele está me desconectando muito do público, ou ele está me conectando mais. Então cabe a você fazer essa avaliação para poder continuar aplicando o que a IA está te falando. Ele sugere, quem decide é você, a liderança continua sendo humana. Empatia, contexto, relacionamento, isso tecnologia artificial nenhuma substitui. Mas você vê que com ferramentas simples você pode otimizar muito o seu tempo e principalmente melhorar a qualidade das suas decisões, né, das próximas decisões que você tem a fazer. Então, se você quiser ser um líder mais produtivo, utilize a IA no seu dia a dia, faça testes. Comece a testar ferramentas simples como essa que eu mostrei hoje, ChatGPT, Cloud, né? São duas ferramentas muito básicas, muito simples, né? Tem várias outras aí que a gente tem para utilizar, basta fazer, né? Eu acho que muita gente fala de IA, mas tem usado o ChatGPT somente para buscas, né? Para resultados muito simples, mas a gente pode sim utilizar na nossa liderança e na nossa produtividade. Tenho certeza que se você começar a utilizar para apresentações, reuniões, vai te surpreender muito o quanto dá para evoluir. Às vezes eu até assusto. Por exemplo, quando eu pego algum tipo de apresentação, reunião que eu fiz, uma aula online, por exemplo, gravo e peço para ele me dar esse tipo de resumo, são pontos que até pareciam óbvios, mas que eu não estava enxergando. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreva aqui no canal que você me ajuda a produzir mais conteúdos como esse.